Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Hospital Unimed aí, Três Vales, Teófilo Otoni. Por favor, quem for ingressando, pode colocar de onde é, da região, para eu dar um alô para vocês. Mais uma Unimed. Pessoal de Recife aí, Ruth Brito, José Geraldo, boa tarde. O pessoal do LAC, lá de Ceabra, Uaí, Minas Gerais, Maricá, Rio de Janeiro. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Bena, Rio de Janeiro, Hospital Unimed. Vou agradecer às Unimedes, diversas Unimed comparecem. Londrina, no Paraná, Clarissa, Alclin, na Bahia, Milene. E aí veio, Hospital Municipal Governador Valadares, Alclin aí, Eliene. Oi, Eliene. Márcia Rosa, Anderson, do Texalos Sistemas de Saúde, Simone Dourados, Equipe Faturamento aí, Jaqueline, Santa Casa de Cambé, Paraná. Pessoal aí, aproveitando, lembrando quem estiver assistindo em auditório, que agradecer aí as empresas que liberaram seus auditórios, novo exame Natal, para seus colaboradores assistir. Lembrando que os certificados, para serem emitidos, é necessário a inscrição individualizada, tá? Mas agradeço aos diversos empresários que liberaram aí as pessoas para assistirem dos seus auditórios e salas. Clínica Exame Natal, mais alguém aí, Hospital Sagrada Família, São Bento do Sul, Rio Grande do Sul, Eliudete, nossa amiga, Hospital Unimed Juiz de Fora, presente todos os dias. Obrigado aí, meus parceiros. Copa Neste Cuiabá, Cooperativa dos Anestesistas de Cuiabá, Juliana, São Paulo, capital, CDI, Salvador, pessoal aí, amigo nosso também da CDI, Integrare Alagoinhas, Bahia, Blumenau, Zé Renato, lá de Santa Clínica Médico Center, Daniela, Cipa, Porto Alegre. Obrigado aí, eu não consigo ver o nome de todo mundo. Simone Brito, mas que eu leio aqui. Alguém sofre. Ah, Josiane, boa sorte aí, Josiane, estou lhe desejando. Aracaju, como carinhosamente chamamos de Aju, Teixeira de Freitas, Recife, Edila de Recife, Recife também, Ideale, também todos os parceiros nossos, Arcos, Minas Gerais, Hospital Psiquiátrico aí, Paraíba, Vale do Paraíba, São Paulo. Hospital Ideal também Recife, LAP, laboratório lá de Itabuna, dos nossos amigos, de Djalma Marques, aí municipal de Djalma Marques. Boa tarde a todos. Boa tarde. Carlos Tenório, Hospital Santa Júlia, presente sempre, Hospital Senhor do Bonfim, Feira de Santana, Grupo de Manaus, obrigado aí pela presença. Maciara Leal, nós conseguimos hoje de manhã, Arco Verde, bela cidade lá em Pernambuco. Boa tarde, Copa Neste da Paraíba, mais de uma Copa Neste na área. Natanael, nosso amigo também, boa tarde, Natanael. Gabriela Muniz, Floriano, lá no Piauí. Falei do Piauí, terra boa, tá 40 graus hoje. Boa isso, os gaúchos lá em 10 graus. Lucinda, Pernambuco.
É a Rede Primavera, também de Aracaju, HCPE, Ronaldo, boa tarde, Ronaldo. Maiana, Márcia, aqui o pessoal de Fortaleza, Bela Fortaleza. Maída, a Márcia aí, Nelson Baroni, Santa Casa de Cambé, lá as diversas santas casas que também estão presentes, Hospital Unimed, Vitória Espírito Santo, presente sempre aí assistindo em grupo, Hospital Socorrão, São Luís do Maranhão. Tiago, quando chegar a hora, por favor, me avise. Maurício, Maurício Tenório, Bairral, como está vendo, tem gente assistindo também do exterior, Hospital São Paulo, lá do Piauí, lá de Teresina. Naila Ecossistema MV, boa tarde aí também, Danise. Alessandra, boa tarde aí a todos. Clínica Vista, Feira de Santana, estivemos lá recentemente. Boa tarde. Alsta de Rio Preto, Hospital Santa Helena, Podemos iniciar, Muricy. Manaus também, Vanusa, consultoria aí também, os colegas da consultoria. Podemos iniciar. Agradecemos a todos. Vamos iniciar, Tiago. Obrigado aí. Iniciando já com um grande número de pessoas, em respeito a quem ingressou no horário, já tinha gente na sala de espera, já temos mais de 300 pessoas no grupo, e aí vai vendo, pessoal que eu não chamei de nome, não nominei, pelo andar da hora, para que seja possível nós fazermos um bom trabalho. Quero iniciar, como sempre, agradecendo a participação de todas e todos, no 6º Congresso Brasileiro de Faturamento, em especial o nosso agradecimento aos anônimos, eu chamo de anônimos, são pessoas que divulgam o nosso congresso em suas próprias redes sociais, pessoas de 23 estados onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar, e agradecer especialmente as pessoas que estão falando nesse congresso, moderadores, palestrantes e debatedores que fazem a doação do seu conhecimento para que seja possível realizar um congresso dessa magnitude de forma gratuita e online. E para iniciarmos, queremos agradecer a uma pessoa muito especial que está conosco, que vai fazer a moderação dessa mesa, né? Que a gente conheceu e ficou muito feliz, só tem engrandecido o nosso trabalho. É a Priscila Nogueira Arade, executiva com 20 anos de atuação em posições estratégicas no setor de saúde. Ela tem expertise em marketing, vendas e desenvolvimento de negócios, com foco em inovação, inteligência de mercado e liderança de equipes. E não é teoria, é prática, ela é sensacional. Atualmente, ela é gerente de marketing estratégico na Johnson Johnson, graduada em enfermagem pela PUC Minas Gerais, pós-graduada em centro cirúrgico pela Faculdade Pitágoras
e Gestão Comercial pela Fundação Getúlio Vargas. É com orgulho que temos você aqui, Priscila, trabalhando conosco dentro dessa experiência maravilhosa que nós vivemos próximo a você. Obrigado aí e bom trabalho a todos. Já temos aí quase 400 pessoas já no grupo. Com você, Priscila. Obrigada, Muricy, pelo convite. Boa tarde a todos. Aí só as dicas compartilhadas, né, para que vocês consigam realmente aproveitar. Recebi aí o, o recado da organização. Parabéns por esse movimento, tá, Muricy? Acho que realmente proporcionar algo desse tamanho de forma gratuita e tão genuína é transformador. E só as pessoas, disse Steve Jobs, né? Só os loucos que acham que podem mudar o mundo realmente o fazem. Então é uma alegria estar aqui com vocês nesse simpósio, nesse encontro que o tema é inteligência artificial e as pessoas. Então, a Josiane, o Cristiano e o Wellington vão falar muito de inteligência artificial, então eu estou me tomando o direito de falar um pouquinho mais sobre pessoas. Então, esse painel é melhorando o desempenho empresarial com inteligência artificial. Mas apesar de parecer altamente tecnológico, é no fundo sobre pessoas, porque não existe desempenho empresarial sustentável sem um olhar profundamente para o elemento humano, né? Então, quando a gente fala em inteligência artificial, muitas pessoas, e eu tenho percebido isso agora que eu tenho trabalhado mais com IA, pessoas imaginam máquinas tomando decisões sozinhas, processos automáticos substituindo o trabalho humano, mas a IA que transforma as instituições é justamente aquela que amplia a capacidade humana, né? Não é aquela que vai substituir, é aquela que tira valor das pessoas e não, ela não tira, né, o valor das pessoas, ela devolve valor para as pessoas. Então, quando a gente pensa no dia a dia de quem atua em faturamento, auditoria, contas médicas, e eu já vivi, né, desse lado, com regulação, relacionamento com pacientes, quantas horas são investidas em tarefas repetitivas, em conferências manuais e retrabalhos, e isso, claro, tem um custo financeiro enorme, mas também tem um custo emocional, cansaço, sobrecarga, pouco tempo para destinar para o que realmente importa e o que exige a nossa atenção humana. E aí ela entra exatamente aí, né? Não para tornar esse trabalho mais frio, mas para tornar esse trabalho mais inteligente. Ela vai tirar o peso operacional para que as pessoas possam atuar onde elas realmente fazem diferença, que é no pensamento crítico, na análise estratégica, no relacionamento com médicos, com pacientes e na tomada de decisão que exige sensibilidade, que exige contexto, coisas que máquina nenhuma, por enquanto, consegue entregar. Então, se queremos falar no desempenho, né, empresarial, a pergunta é como é que a gente devolve às pessoas a chance delas usarem o talento delas e o tempo de uma melhor forma. Não existe alta performance com um time esgotado, resolvendo incêndio, apagando incêndio o dia inteiro, refém de processos manuais. E a IA entra aí para reorganizar, limpar esse terreno para que o humano realmente possa florescer. Então, quando as pessoas ganham tempo e clareza, a empresa vai ganhar velocidade. Quando as pessoas ganham autonomia, a empresa ganha inovação. Quando as pessoas ganham ferramentas que antecipam erros, a empresa ganha eficiência. E quando as pessoas ganham previsibilidade, a empresa ganha sustentabilidade. Então, essa transformação é mais do que uma transformação de tecnologia, né? Ela é uma transformação de cultura, é sobre preparar as equipes, reduzir o medo, aumentar a confiança e mostrar que a inteligência artificial ela não vai competir com o humano, ela vai competir com o retrabalho, com a planilha, com a ineficiência. Então, e a cultura, por outro lado, ela é feita por pessoas. São elas que vão aceitar ou que vão resistir, que vão co-criar e que vão transformar, né? Então, por isso, quando a gente pensa num futuro do faturamento, da saúde e da experiência do paciente, a gente está falando em muito mais do que automação. A gente fala de inteligência emocional, de liderança, de comunicação transparente, de aprendizado contínuo e de colaboração entre seres humanos e máquinas
cada um deles ali entregando o seu melhor. E é exatamente essa combinação que a gente quer explorar aqui hoje. Então, na presença dos painelistas, né, dos nossos palestrantes aqui, o Cristiano Silva, que é diretor comercial e de marketing da Winou, com mais de 30 anos de experiência em software e marketing, focado em entregar valor real ao mercado. A Josiane, que foi aí aclamada, né, na entrada de vocês, que é Head de Soluções, Josiane Sofiati, que é Head de Soluções e cofundadora da Winou, responsável pelo repositório de novas soluções, indicadores, alertas, inteligência proativa e inteligência artificial. Acho que eles vão trazer um pouquinho, né, como a inteligência artificial e o BI estão otimizando tempo, recursos nas instituições e devolvendo energia e foco às equipes. E também temos aqui o Wellington Oliveira, que é diretor comercial da Voiston, com quem eu trabalho aqui de forma mais próxima. O El tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia e negócios, atua aí fortemente na interseção entre inovação e resultados. Ele está à frente da Voiston, conectando indústrias, sou um exemplo disso, e hospitais, o Muricy é outro exemplo disso, e médicos, para desenvolver soluções que ampliam acesso, que reduzem desperdício e tornam a jornada do paciente mais inteligente, mais sustentável. Então, o El vai mostrar um pouco como a tecnologia ela pode melhorar o desempenho médico, a jornada do paciente, criando aí uma relação mais personalizada, mais cuidadosa, mais eficaz. Então, o que eu digo é que a gente não está aqui hoje discutindo o futuro, mas a gente está discutindo o presente e as decisões que precisam ser tomadas agora, com responsabilidade, também com coragem, porque a IA não vai substituir as pessoas, mas ela vai sim substituir os processos que já não servem mais às pessoas. E se tem algo que eu aprendi aí nesses 20 anos de estrada trabalhando com inovação e com saúde, é que nenhuma tecnologia vai prosperar quando ela tentar competir com o que nos torna humanos. Então, empatia, intuição, ética e cuidado, isso é insubstituível. Então, convido todos vocês a entrar nessa conversa com um olhar aberto, olhar para a IA, né, não como um fim, mas como um meio para ampliar capacidades, para liberar potencial, para transformar o desempenho empresarial a partir da valorização das pessoas. Então, é isso, é sobre isso o painel, é sobre isso que vai ser falado hoje. Sejam todos muito bem-vindos e obrigada pela oportunidade, Muricy. Vou passar a palavra agora, então, para a Josiane e para o Cristiano, trazerem um pouco aí sobre os 1000 indicadores e um caminho para a melhor relação de custo-benefício na adoção de métricas hospitalares. Muito bem, muito bem. Todos me escutam bem? Priscila, me escuta bem? Tudo certo? Sim, eu tô te ouvindo. Então tá bom, só para dar um feedback aqui. Legal, pessoal, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com mais de 400 pessoas nesse minuto. Parabéns, Muricy, mais uma vez pelo evento e cada vez batendo seus recordes aí. A gente estava conversando um pouquinho antes. Isso é um melhor feedback que a gente pode ter de ter feito boas escolhas. Eu estou aqui representando a Winou. Eu entrei na empresa esse ano e nunca tinha trabalhado no setor da saúde. Eu vim do mundo jurídico, atendia muitos hospitais, muitas clínicas, mas sempre no mundo jurídico e fiquei muito surpreso, né, com algumas características que a gente tinha, que eram diferentes nesse contexto. E deixa eu só compartilhar a tela aqui enquanto eu estou falando. Acho que todo mundo já está vendo agora. E, e uma coisa me chamou muita atenção, porque a Winou, com 10 anos de mercado, né, especificamente na saúde, uma empresa que nasceu já de uma outra empresa que atuava no mercado da saúde há mais de 20 anos, quando ela foi fundada, hoje com 30, que é um negócio que ainda existe, né? Um outro negócio que é um software de gestão, um RP da saúde. Então, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de indicadores que existiam no estoque da Winou. E esse estoque formado por demandas que vinham dos seus clientes. Hoje a Winou tem mais de 400 clientes, a grande maioria hospitais, muitas clínicas, muitos laboratórios, muitas operadoras de saúde, né? E é um acervo riquíssimo. E a gente
os projetos ainda eram muito sob demanda. Isso me deixou encucado, porque pô, se a gente tinha um acervo com mais de 7, 8 mil indicadores, acreditem vocês, por que que ainda os projetos começavam com uma folha em branco? E então a gente organizou, e por isso o título aqui da proposta desse encontro, que é os mil indicadores e um caminho para melhor relação custo-benefício, porque a gente organizou mais de 1.000 indicadores, assim, vamos ver os 1.000 mais usados, para tentar criar uma oferta, para ter um caminho feliz, uma adoção mais rápida e uma relação custo-benefício melhor para os clientes. Dentro desse contexto ainda, eu quero compartilhar uma coisa bem interessante, eu acho que todo mundo vai entender aqui, que está nesse mercado. O estudo do observatório, né, da ANAP, ano passado, concluiu na pesquisa que existem mais entre 50 e 100 sistemas, softwares, rodando para que um hospital opere em alta performance. Então, você tem um sistema específico para folha de pagamento, que tem indicadores importantes, porque você tem que ter gestão sobre a disponibilidade dos recursos humanos, por exemplo, né? Afinal de contas, o hospital trabalha 24/7. Você tem um software, então, sei lá, um sênior da vida, grande parte aí provavelmente usa esse sistema, um TOTUS. Você tem um software de gestão da instituição, assim, o core ali, que é geralmente um TASI, MV ou outros sistemas. Você tem um sistema lá de compras, que é um Bionexo, que é um GTPlan. Você tem um sistema lá de gestão de anestesia, um Anestec. Você tem um outro sistema de gestão de epidemiológico, um Vigispec. Ou seja, você tem 50, 100 sistemas, você tem um sistema para agendamento de consulta, você tem um sistema para agendamento, para gestão de porta de entrada. É fato. Todos aqui passam por isso, e quando a gente olha a jornada do cliente, do paciente numa instituição de saúde, ele vai passando por esses sistemas e deixando dados, vai deixando informação que certamente, no final da história, vai gerar uma receita, porque esse é o propósito também, né? Um dos propósitos da instituição, que tem que ser remunerada pelo serviço prestado. Então, você tem lá o medicamento que você já deu no pronto atendimento, às vezes de emergência, depois você tem o custo da consulta que ele fez, aí ele pode ser internado, você tem toda uma gestão de atendimento, de disponibilidade, de recursos, do estoque da farmácia, que é um outro sistema, da lavanderia, às vezes, que é um outro sistema. Então, assim, esse mundo de sistema, né, fragmentado leva. E esses sistemas possuem dados isolados na grande maioria das vezes, né? Eu estou mostrando aqui 4 telas, um do Sênior, um do GTPlan e outras 2 aqui que eu não recordo agora de quem é, uma da Vigispec, e cada um tem seu painel de indicadores, né? E na operação, aquela pessoa que está ali comprando o medicamento, aquela pessoa que está ali faturando, que está fazendo a gestão de glosas, tem os seus indicadores operacionais. Mas qual é o indicador que existe de uma visão holística de toda a operação? E eu acho que o Muricy mostrou uma foto muito similar a essa no primeiro momento. Assim, todo mundo pendurado nesse negócio que está indo por um caminho, né, dessa jornada da recepção até a alta, cada um com as suas características, aí dá para ver tamanho, peso, sexo, espécie, né? Tem até um cachorro aí pendurado, mas como eu Só disse o faltou o Muricy, balde com a criança. Perdão, Cris. Só faltou, se a no do moto Muricy cair, tinha um balde com a criança no primeiro dia. chega um vaso com a criança. Eu fui mais simpático aqui, coloquei um cachorro, e assim, quando cai todo mundo. Esse é o ponto, né? Então, assim, quando o paciente marca uma ressonância, uma tomografia e não aparece, pô, é um no-show de um tempo que a máquina ficou indisponível, que poderia estar faturando com outro paciente, ou até, não entrando tanto no mérito do faturamento, mas sob o ponto de vista assistencial, alguém deixou de ser atendido naquele horário que a máquina ficou ociosa, né? Mas todo mundo está no mesmo trem aí, está na mesma moto, como diriam os mineiros.
Então, o que que a gente quer, né? Qual é a proposta da WeKnow para o mercado? A gente quer conectar isso tudo, a gente quer ser o consolidador desses dados e transformar esses dados em indicadores, em inteligência. E uma das premissas da inteligência artificial, e depois a gente volta nesse assunto, é ter dados. Se eu tenho dados, eu tenho subsídios para que os algoritmos consigam fazer previsibilidade, predição, prescrição e assim por diante. Medição. Então, o fato de ter 50, 100 sistemas, cada um isolado, cada um com o seu dash aqui. Imagine um gestor ter que decorar 4 logins e senhas, porque um pedaço das informações que ele precisa está numa tela, outro pedaço está em outra, outro pedaço está em outra. Então, o que que faz a WeKnow? Ela consolida isso tudo. Então, a gente não substitui nenhum desses sistemas que o hospital já possui. O que a gente faz é consolidar isso tudo, como vocês estão vendo aí numa sala de um cliente nosso, é uma sala aqui de command center, que a gente chama, com 8 televisões, tem indicadores nessa tela que são do sênior, tem indicadores que é da sala de cirurgia, tem indicadores que vêm do software que faz atendimento, né? Do software lá que faz a transcrição de áudio, assistente virtual, que é do nosso colega aqui da Voicetone. Então, assim, eu posso consolidar todos esses dados. Esse é o nosso propósito, né? E com isso gerar valor para quem faz a gestão tática e estratégica da instituição. E até operacional, em muitos casos. Então, o que que a gente tem, né, para compartilhar com vocês, né? São 5 grandes motivos que nos fazem acreditar todo dia, quando a gente acorda, que a gente tem a melhor proposta para a área da saúde em termos de indicadores consolidados. A gente tem mais de 30 integrações nativas, então esses 1.200 indicadores que a gente tem num catálogo estão prontos para funcionar, integrados a um TASI, integrado a uma MV, integrado aos TOTUS, ao Sênior, ao GT Plan. A gente tem isso pronto. Eu estava conversando com um cliente nosso lá de Curitiba, a Quanta, Clínica de Diagnóstico por Imagem, e lá ele usa TASI, e lá ele tem um software de atendimento para agendamento de consulta, e está tudo num painel, né? Está tudo naquele command center, ou está espalhado em TVs com gestão à vista dentro das áreas de interesse, inclusive no faturamento. Se vocês assistirem, eu vou botar o link aqui na sequência, o webinar que eu gravei com o gestor da Quanta na semana retrasada, ele tem uma TV na área de faturamento para ver os indicadores que empurram a gestão, para ver não conformidades. Para quem tem acreditação, também super importante, né? Para manutenção de acreditação, para ter os indicadores em tempo real do que está acontecendo na operação. Então, primeira grande característica, a gente tem integrações com a maioria dos sistemas, e se não tem algum sistema diferente, a gente constrói. Esse é um atributo nosso. Segundo, casos de sucesso. A gente tem várias Unimedes usando, eu vi o Muricy cumprimentando aqui vários participantes, Santa Casas, hospitais filantrópicos, hospitais privados, clínicas de diagnóstico por imagem igual a Quanta de Curitiba, Unimed Litoral, Redditor, enfim, vários, tá? Vários clientes. Todos esses cases vocês encontram no nosso site e escutem lá o depoimento do gestor financeiro, né? Que compartilhou, por exemplo, recentemente lá de Blumenau, o Hospital Santo Antônio, que ele conseguiu otimizar uma receita estimada de 11 milhões em um ano por conta de uma gestão da hora da alta do paciente. Então, assim, vocês sabem que se ele passa num determinado horário, 10 da manhã, significa uma nova refeição, significa uma troca de lavanderia, significa custos, né? E muitas vezes esse paciente ganha alta 11 horas da manhã, meio-dia. Então, assim, por causa de uma hora, eu tive que fazer a troca de lavanderia lá, eu tive que providenciar uma outra refeição para os acompanhantes e o paciente, e por conta de minutos que eu poderia ter otimizado. E eles mediram isso está no depoimento deles, e num ano isso significou 11 milhões de reais.
só por ter uma gestão mais fina nesse tipo de procedimento. Outros casos da clínica Quanta, teve um dia que o sistema principal da clínica não subiu o banco de dados. Eles têm 80 pessoas só na área de atendimento ao cliente, então é muita gente, é uma clínica grande. E como é que fica a agenda, a gestão de agenda do médico, se o sistema está fora? O sistema que faz o agendamento? Bom, o Inou tinha todas as agendas, o Inou manda essas agendas todo dia por WhatsApp para os médicos, então otimiza esse processo, que no final da história vai virar receita também da organização. É uma entrega super rápida que a gente faz, porque a gente já tem os indicadores prontos, as melhores práticas. Então, se você quiser, um indicador aqui da área de oncologia, da área de glosa, da área de contas a pagar, de contas a receber, eu quero o meu DRE em forma de indicadores. A gente tem isso pronto. Tem possibilidade de trazer dados de outras fontes, e aqui é um exemplo, né, com base no que é falado, né, numa rede social. Isso pode gerar um indicador de percepção de qualidade. A gente pode ter indicadores de previsão do tempo. Vocês sabem disso, que quando o tempo fica muito frio em algumas regiões ou muita chuva, você tem uma tendência de ter no-show, ou seja, as pessoas que não comparecem para o exame ou pelo atendimento, e isso se traduz no final da história numa perda de faturamento, porque você tem os recursos disponíveis, mas não consegue executar. Então, você pode trazer indicadores de outras fontes que aparentemente parecem menos estruturadas. Foi comentado aqui de uma planilha, pode ser uma fonte de um PDF, a gente consegue trazer dados dessas fontes também. Outra coisa super importante é a inteligência artificial, né? Indicadores, eles têm que ser interpretados, eles precisam de uma análise crítica, que a gente chama. Então, para quem tem muito processo de acreditação, você precisa dar um parecer sobre o indicador obtido. E aí vem um grande suporte da inteligência artificial, que consegue analisar esses indicadores e dar um prognóstico, dar insights estratégicos, que é assim que a gente chama. Então, aí vem uma contribuição forte da inteligência artificial. Como disse aqui a Priscila, é a pessoa que está aqui na frente da tela. É uma pessoa que precisa otimizar o tempo dela, é a pessoa que precisa ter um benefício real de um ganho de performance. Então, existe já isso disponível também hoje dentro da nossa oferta. A inteligência proativa, né, bateu 90% de taxa de ocupação na nossa área de atendimento. Poxa, eu preciso tomar uma providência? Como é que eu fico sabendo disso? Eu fico sabendo disso porque existe uma inteligência proativa do sistema para criar um alerta. Pode ser por um WhatsApp, um Telegram, uma mensagem ou um e-mail, para quem é devido. Então, é o sistema trabalhando para o usuário e não o usuário trabalhando para o sistema. Por fim, eu já vou passar a palavra para a Josiane, que vai nos mostrar na prática o que eu estou falando. A gente vai navegar aqui, ver alguns desses indicadores, sempre com esse foco, pensando numa jornada que o paciente tem dentro da instituição, da porta de entrada até a alta, e como isso tudo impacta direta ou indiretamente na gestão do faturamento da organização. Josiane, eu vou passar a palavra para você. E eu aqui falando com o microfone fechado. Obrigada, Cris. É exatamente isso. Vou mostrar para vocês na tela o Inou na prática, e vocês vão entender ainda mais a fala que o Cris colocou de forma brilhante. E aqui vocês já estão vendo minha tela? Só se o Cris puder sinalizar no microfone. Sim? Sim. Show de bola. Legal. Gente, esse aqui é uma tela de um Inou na vida real, prática. Estamos, inclusive, na tela de login, divulgando o congresso. Quem é cliente do Inou já tem, se tiver na versão mais recente, já tem esse modo de visualização, tá? E aos que eu vi que tem muitos clientes do Inou, convido para que vocês se alinhem com as equipes de suporte ali e atualizem suas versões para que vocês vejam disso aqui, né, dessa versão que eu vou mostrar agora para vocês, aonde eu já vou
trazer aqui essa realidade dos kits, mas também já estarem se preparando para uma outra novidade que eu vou mostrar também na sequência. Falando do nosso tema 1000 indicadores e um caminho. O Cristiano comentou no início da fala dele sobre a nossa expertise de 10 anos e que, naturalmente, cada vez que a gente começava um projeto, para não dizer que a folha estava tão em branco, quem é cliente do Inou sabe que os profissionais que iam vinham com uma expertise muito grande, costuravam aquilo, mas a gente percebeu, né, no decorrer dos 10 anos, que existiam uma sequência de indicadores, melhores práticas que eram vistas e que depois um cliente trocando ideia com o outro batia na gente aqui a mensagem de que, olha, eu queria aquele, ou seja, a gente conseguiu ir coletando as melhores práticas e, claro, né, também muito alinhados com esses clientes e também com instituições de organizações, avaliadores Kimentum, canadense, ONA, Joint Commission. Então, todo esse elencar aí de melhores práticas, experiências, percepções, fez com que a gente pudesse não só ter aqui em fábrica mais de... Eu cheguei em um levantamento que tinham mais de 10 mil indicadores, alguns ali, os assuntos ainda que batiam, ok? Mas a gente pensou, não, vamos colocar, organizar em temáticas para facilitar a enxergar o valor pelo mercado, que já era nítido que se tinha um valor, mas isso de uma forma para também atingir aos que já eram clientes e, naturalmente, aos novos clientes também. E foi nisso que os 1000 indicadores iniciais, fora os outros que estão aqui no repositório, aqui no setor de soluções, eles foram organizados, e aqui eu estou mostrando uma área de cases para vocês, que é um Inou na prática, porém, uma base naturalmente, né, anonimizada e não uma base de um hospital nesse momento, mas é totalmente proporcional a uma base de um hospital. E percebam que nós temos aqui 40 kits com exemplos práticos e convido já a todos, sejam clientes ou ainda novos, futuros clientes, colegas aí de mercado que queiram conhecer, entrem no nosso site e lá a gente tem uma área de testes de 7 dias grátis e vocês vão poder acompanhar esses modelos. Para esse primeiro, né, naturalmente para um lançamento, para uma primeira versão, estou aqui mostrando para vocês, deixa eu botar em tela cheia para ficar melhor a navegação. Então, vocês estão vendo aqui dashboards relacionados a resumos de atendimentos, por exemplo. Então, esses 40 kits, eles vão de ponta a ponta dos processos. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais detalhes, ó. Então, vai desde a atenção da porta de entrada até o desfecho, mas não só o desfecho clínico, o desfecho lá na análise da controladoria, da análise de custos e das receitas também. Então, tudo isso de ponta a ponta influencia totalmente aqui no nosso tema também de todos os anos aqui no Congresso, que é fomentar o faturamento, os ciclos de receita. Então, no nosso site, vocês vão ter acesso aos testes, né, de 7 dias com o Inou, vocês vão poder perceber isso e já conseguir imaginar isso também para as suas realidades com os seus sistemas, e um sistema que o Cris acabou não enfatizando ali, mas que depois eu até anotei aqui, a Ruth Brito comentou que, além de todos os sistemas, ainda tem também os processos manuais, não só manual papel, ainda brinquei com ela ali no comentário, temos os manuais do maior concorrente de todos os BIs e Analytics do mundo, que é o Excel. Quem nunca viu, né, o pessoal da TI aqui, em especial, a gente vai lá, tem todo um trabalho de implantação desses 50, 100 sistemas aí, como a ANAP salientou e foi bem enfatizado pelo Cris, e ainda por cima, bem conversado, apesar de tudo implementado, treinamentos, quando vai ver o usuário ainda tem um Excel também, e bobear ainda convence a TI de que aquele Excel é necessário. No Inou, se necessário, tão primordial para a instituição, também daria para ler esse Excel, como o Cris colocou ali depois. Então, navegando pelos nossos kits, vocês vão perceber que tem desde atenção, portas de entrada, monitores e gestão à vista de painéis de atendimento, seja no PS, na estrutura dos leitos já de internação, centro cirúrgico,
enfim, todos esses pontos, perfil epidemiológico dos pacientes, analisando quem são os pacientes que estão nesse momento, menor idade, a maior idade, de que região estão vindo, tudo isso que está aqui, quando a gente fala, por exemplo, de uma situação de atendimento, independente do sistema que vocês utilizem, pode até ser fora do escopo ali dos TASIs, MVs, Pixions, e esses que são os maiores players do mercado, eu tenho certeza que todo o sistema de saúde existe a unidade básica que é atendimento. Então, mesmo que você não tenha um desses players, a gente consegue também ajudar, mesmo sendo um sistema ainda não muito conhecido, porém que tem essa célula básica, né? Essa menor divisão ali, e que é o que fundamenta, né? Depois, para que vocês possam evoluir e chegar de ponto a ponto dos processos. Então, percebam, vai passando pela gestão de exames, ocupação hospitalar, gestão de cirurgias, infecções, desfechos da alta, depois passa também para a visão de command center, gestão administrativa, financeira, e é aqui que tudo isso se compila na parte administrativa financeira, onde vocês vão começar a poder ver com mais tangibilidade por que o meu ticket oscilou, aonde que estão, assim também, né, da mesma forma, onde estão os custos, quais que são as unidades das contas, né, onde tem maior rentabilidade, onde não tem, já passando por uma visão de controladoria. Então, essa estruturação de kits vem, primeiramente, para organizar a nossa entrega de valor, que já era gigante, e a gente tem visto um feedback muito bacana do mercado quando testando aqui, olhando essa área de cases, e vale bastante a pena também, eu já mostrar aqui para vocês, uma versão que está já em utilização por alguns clientes da versão alfa. Deixa eu mostrar aqui para vocês um Inou, onde a gente tem aqui exemplos com análises inteligentes. Só vou ter que tirar aqui da área de tela cheia, porque eu tô com a telinha do Zoom, fica aparecendo aqui em cima, eu não consigo ver esse botão maravilhoso, que é aqui, análise inteligente. Então, essa é uma versão que naturalmente está com os clientes alfa, que tem nível de parceria alfa e beta aqui conosco, na Winou. O que esses clientes já estão usando e que, a partir do ok deles, já vai estar para todos os outros clientes na versão oficial, né, de grande demanda ali. Você seleciona o que você quer analisar aqui do seu dashboard, que elementos você quer, e você clicando aqui em analisar, ele vai passar por uma análise inteligente. Naturalmente aqui eu acabei dando uma abusada, que eu peguei um exemplo de balancete, comparando 2 anos de contabilidade, dos registros contábeis, e agora que eu vou só puxar a análise, apesar de eu ter feito uns minutos atrás, eu consigo voltar aqui em histórico da análise, vou visualizar e percebam que ele trouxe aqui a análise estratégica do dashboard, ele traz o panorama geral, daquelas 2 percepções dos 2 anos, também ele traz aqui situações de insights estratégicos, ele acaba sinalizando que conta, que nesse caso eu estou analisando contas contábeis, mas eu poderia estar analisando direto dos protocolos de faturamento, poderia estar analisando direto dos itens consumidos em cirurgias, que foi dispensado, os anestésicos tão caros, enfim, tudo, qualquer coisa que circule em dados. Então, ele traz os insights estratégicos, análise comparativa com o mercado, riscos e oportunidades. Então, aqui vocês estão vendo na prática aquilo que estava lá no slide do Cristiano e que não é um slide de comercial. Ele é, de verdade, uma situação que traz a prática com as melhores, não só tendências, falando de Python, falando de IA, trazer a tendência para uma situação prática. Ainda falando de Python e nessa nova versão aqui, não só com IA, mas também trazendo para quem é das TIs aí, que gosta bastante de trabalhar em Python, esse aqui, por exemplo, é um painel que eu criei, trazendo o índice IPCA, vindo lá do Banco Central, então está mostrando aqui mês a mês, não é um dado de um banco de dados que está aqui na Winou, ou que está em algum cliente, não, está vindo lá direto do Banco Central, que é a referência. Então, aqui você consegue ver, opa, que meses teve índices
Como que estava o índice IPCA nesses meses e por que é que quando eu venho aqui, de repente, em alguns tipos de materiais, isso está acima ou abaixo daquele índice? Você consegue negociar melhor? Então, são situações que a gente começa a ver que não são apenas coisas tecnológicas, bonito de se ver na teoria e não trazendo para a prática, né? É totalmente factível para a prática. Há mais uma situação aqui do Python, bem técnica, mas trazendo para o popular, né? O Python ele consegue de forma limpa, sem precisar demandar exclusivamente de profissionais da Winnow, ou seja, qualquer pessoa que tenha um curso técnico de Python consegue já trazer esses resultados via Winnow. Percebam que num componente que não existia no Winnow, eu pedi para ele criar via Python uma visualização dos dados em nuvens de palavras. Isso aqui está trazendo do balancete, aquela análise que eu mostrei para vocês da inteligência artificial trazendo essa compilação. Mas aqui, a nuvem de palavras, ela trazendo dessa forma, você já consegue ver o peso das maiores contas e consegue, logicamente, para quem expert em controladoria, você não precisaria necessariamente disso, porque você já conhece, mas isso vai facilitar para as pessoas da sua equipe, para engajamento, e naturalmente o tempo que você, como expert, demoraria para levar isso, ainda existiria um tempo, você está economizando isso, e é como a Pri comentou no warm-up aí, né, da nossa apresentação, que isso vai fazer, não vai substituir o profissional, mas vai valorizar esse tempo precioso dele. Cris, o que você gostaria de complementar? Eu acho que estão batendo aqui o nosso tempo. Sim, tá batendo nosso tempo. Eu acho que, Josi, a gente conseguiu deixar essa mensagem, né? E eu vou reforçar aqui ela novamente. O Winnow é um grande consolidador de diversas fontes que impactam numa visão mais holística. Então, eu quero ter uma visão holística do meu paciente, da porta de entrada até a alta. Ele passa por diversas fontes de dados, diversos sistemas. Como que eu vou gerar um indicador se ele está em diversos sistemas? A gente precisa consolidar esses dados. A gente precisa estruturar isso numa informação mais fácil de leitura. E é isso que a gente faz. E a gente, por prática de experiência de 10 anos, em diversos setores da saúde, conseguimos catalogar mais de 1.000 indicadores nesses 40 kits por assuntos que a gente estruturou aqui, que vocês viram. Quem quiser experimentar, é só entrar no nosso site, eu coloquei o link, tem um botão lá, teste grátis, você entra, navega, experimenta tudo que está aí, tá? Exatamente a tela que a Josi mostrou, e a gente está super disponível para conversar, explicar melhor, entender a realidade de cada um, porque às vezes existem fontes não estruturadas, né? Eu estava conversando outro dia com uma rede de hospital que eles têm mais de 5.000 colaboradores. E um dos problemas que eles tinham era consolidar a gestão da saúde dos colaboradores. Porque, assim, tinha um software lá de previdência, tem funcionário que está afastado mais de 15 dias, tem funcionários que têm atestado médico e não aparecem, tem a questão dos benefícios, tem a gestão preventiva da saúde dos colaboradores. E ele tinha diversos sistemas para fazer essa gestão. E ele precisava consolidar isso tudo. Então, o Winnow entra nesses cenários. Vamos consolidar essas diversas fontes, entender qual é o melhor indicador para a sua realidade. A gente tem mais de 1.000 prontos, mas não está descartada a hipótese de construir novos, porque você tem que cruzar dados e gerar um terceiro dado com isso. E é isso que a gente está fazendo. E agora, com a tecnologia da inteligência artificial, a gente consegue prover análise desses indicadores, ajuda também no processo de facilitador, né, da obtenção da informação, porque às vezes você precisa de um dado para ir para uma reunião, então você pode perguntar, porque você pode conversar com os dados via IA, e ele te dá uma resposta com base nessas informações que estão consolidadas. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado. Eu sei que a gente já estourou o tempo aqui, a gente está super disponível, e eu devolvo aqui a palavra para a Priscila. Cristiano, Josi, já entrei aqui eu também para ver lá o teste, fiquei super interessada, realmente incrível. Eu não sou tão jovem assim como disse, peguei
há 20 anos atrás, quando a gente fazia toda a parte de auditoria, de faturamento ali, acompanhando tudo muito manualmente, trazer essa eficiência para um outro patamar. E aí, como eu vou sair, né? O Muricy já anunciou, só uma pergunta assim: onde hoje vocês percebem que as instituições mais perdem tempo e dinheiro por falta de visibilidade de dados? Assim, se fosse para atacar, olhando para a experiência toda de vocês, né? Assim, o primeiro lugar que geralmente vocês chegam para procurar oportunidade, onde é? Boa. Josi, Desculpa, Pri. Considerando, né, todo o know-how que vocês têm, histórico, hoje, quando vocês chegam numa instituição para fazer um diagnóstico, geralmente qual é o primeiro lugar que vocês vão para buscar ali oportunidade, onde a instituição mais está perdendo tempo e dinheiro? Qual é o ralo por onde geralmente Ok. escoa mais tempo, tempo e dinheiro? Cada cenário realmente vai ser uma realidade diferente, mas existe sim uma questão grande de começar a organizar, por incrível que pareça, os cadastros para que você tenha isso de forma. Porque não adianta, a gente pensar até em inteligência artificial e tudo mais, e os cadastros estarem com duplicidades, enfim, então. Isso não é necessariamente a primeira coisa que o cliente quer analisar, mas a gente acaba percebendo que essa organização vai gerar benefícios depois para todas as pontas, faturamento, o centro cirúrgico, a análise, né, de que não são para 2 pacientes, é para um paciente. Isso é uma das situações que viabilizam também o que o Muricy comentou no primeiro dia, os custos invisíveis. Poucas vezes são falados de cadastros. E os cadastros, muitas vezes as pessoas dizem, não, antes de eu ter um BI, um Analytics para implantar, eu vou arrumar os meus cadastros e depois eu contrato vocês. Gente, isso nunca vai acontecer. Você precisa do BI Analytics para viabilizar isso. Eu quero Priscila, aproveitar e fazer um comentário, já que Josiane aí puxou. Eu uso o Inou há 6 anos e cliente. já tive a oportunidade até de falar no Connect Day sobre o Inou. E estou aí um bocado de teste com o pessoal. Eu digo que é assim, que o primeiro passo é a gente sair do achismo, entra na planilha Excel, e quando a gente começa a puxar os dados efetivamente do banco de dados real, você começa a enxergar 2 coisas. Primeiro, o relatório saiu errado, é porque o processo está errado. Então, quando Josiane fala que é importantíssimo nós implantarmos primeiro qualquer sistema, você vai melhorar também o processo. E foi isso que a gente fez. O último comentário tem relatório que não se inventa mais. Contas a pagar é contas a pagar em qualquer lugar, fluxo de caixa e tal. Então, tem um bocado de relatório que não precisa reinventar. Claro que algumas empresas, um é de oftalmologia, é uma característica, outro é hospital geral, outra característica. Aí sim desenvolve relatórios gerais. Mas os relatórios básicos de suprimento, faturamento financeiro, todos eles nós não precisamos mais reinventar a roda, ele já sai pronto. E onde eu coloco o dedo tem perda invisível. Priscila, eu vou tentar responder, eu acho que de uma forma mais direta a tua pergunta é assim, os indicadores mais vendidos nossos, e aí pela prática, são os assistenciais, tá, em primeiro lugar. Então, estão ligados diretamente à operação da clínica, ou operação do hospital, operação do laboratório, depois da área administrativa financeira. Tá? Então, geralmente é assim. Tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena comentar, é assim, eu vi um depoimento de um cliente no nosso hospital, ele disse assim, chegou um dia lá, eu olhei o indicador e disse assim, mas não nasceu ninguém essa semana na cidade, porque o meu gráfico aqui está 0 nesse dia. E aí não era, obviamente, é porque não estavam lançando, teve uma troca de pessoas, a pessoa não sabia onde lançava, enfim, passou. Então aí entra também ele acaba virando esse alarme, né? Ó, tem uma falha no teu processo ali, ó, rapidinho você já pega. Então,
isso também é fato. A gente viu aqui vários casos desse tipo, né? E é um processo evolutivo, então, assim, é muito normal o cliente começar por uma área, perceber valor, e aí vai estendendo conforme o braço alcança, né? E o bolso também alcança, porque demanda atenção gerencial, demanda atenção e de dedicação para que o projeto dê certo. Isso, como o Muricy falou, também é bem verdade. É assim, não, esse indicador está errado. Aí você assim, cara, é o que estou pegando do banco de dados. Na realidade, o que estava errado era o relatório que ele estava usando e comparando agora com o indicador. Então, isso também acontece bastante pela nossa prática, tá? Outra coisa, eu tive no RIS agora, né, participando da feira. Eu escutei vários depoimentos de clientes dizendo assim, e aí depois eu perguntava, né, o teu sistema de gestão é bom de relatório? E aqui a gente está com quantas pessoas? 468. Eu faço essa pergunta, você está satisfeito com o relatório que o teu sistema te gera? Grande parte diz que não. Então, assim, aí eu acho que é uma outra contribuição grande que a gente pode dar, porque, às vezes, num gráfico, você interpreta um relatório extenso, né? E que pode te dar muito mais riqueza de conteúdo. É isso. Tem um detalhe final, Cris, não só o gerar o relatório, mas muitas vezes, pelo Inou, pelo menos, né, a gente tem a oportunidade com alertas fazer com que o relatório se autogere e vá até você. E se ele Sim, vai só gerar se tiver batendo a condição de que, opa, será que eu preciso avisar a Priscila que, opa, chegou naquela é, condição que ela me falou que se não tiver esse cadastro a tantos minutos, segundos, é para avisar. Ou aconteceu sim. essa situação ou aquela. Você não precisa também se preocupar em você ter que ver mais um relatório. Se alguma Exato. coisa acontecer, o relatório Consolida. te alerta. É isso aí. Perfeito. E eu acho que vocês deixaram uma bola no alto aqui para passar para o Wellington, Sim. que trabalha aqui também, né, com a parte de inteligência artificial. O projeto do El eu conheço um pouco mais, voltado aí justamente para a parte assistencial, para esses alertas. Então, obrigada, apresente aí, né, a sua obra, a sua arte, tenho certeza que ele vai complementar. Lamento não continuar aqui, porque eu tenho um bate-bala, mas eu vou passar algumas coisas que eu preparei aqui para o Muricy fazer essas perguntas no meu lugar, porque eu tenho um hard stop daqui a 3 minutos. Sucesso, vou tentar voltar com vocês. Tomara que dê certo. E obrigada pela oportunidade mais uma vez. Parabéns, Cristiano e Josi. Parabéns, Muricy. Boa apresentação, El. Obrigado, Obrigado. Priscila. Ainda vamos lhe aguardar. O Tá El, bom. aproveitar que antes de o El falar, apenas dizer que esse projeto de UEL está sendo testado pela nossa equipe com total sucesso e um projeto maravilhoso. Eu jamais trago para o Congresso experiências que ainda não foram testadas. E esta é uma experiência testada pela Boston, numa parceria nossa também com a Johnson Johnson. Então, obrigado aos dois. E o que vocês quiserem ver na prática, a gente tem o que mostrar. Obrigado. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Muricy, pelo convite. Quero agradecer também aí a equipe que está por trás aí, né? O Thiago aí, eu não sei todo mundo que tá, mas Thiago, que eu sei que o vocalista aparece, né? O Muricy tá na frente aí, aparece. Nem sempre o baterista aparece, o Thiagão lá tocando a bateria lá atrás. Obrigado aí pela oportunidade. Eu sou de TI, eu não sou da área de saúde, eu tô na área de saúde há 3 anos. Esse ano, para esconder muita idade, eu falo que eu tenho 25 anos de experiência em TI, mas eu comecei, era BBS ainda, não era internet aqui no Brasil ainda. Eu trabalho com IA desde 2008. Então, a Voice Now é uma empresa que nasce da popularização do chat GPT. E aí eu vim falar um pouquinho aqui, como o Maurício disse, de trazer dados reais, trazer cases práticos, mostrar um pouquinho aí no dia a dia o que a gente pode fazer, o que a Voice está fazendo para melhorar o desempenho médico e para promover uma gestão mais ativa aí, trazendo resultados tangentes. Fiz uma brincadeira aqui que eu acho que essa corrida hoje da eficiência, a gente está falando sobre, como o Cristiano falou, sobre dados, sobre conseguir ter visões em cima de dados.
Então, se você colocasse 2 hospitais aqui, não ia ficar bonito, né? Então, por isso que eu trouxe 2 carros de Fórmula 1. Se você tiver 2 hospitais, mesmo corpo clínico, mesmo equipamento, por que um consegue avançar e o outro não? Por que um cresce 20% e o outro não? Porque hoje a fronteira não é mais operacional. É ter acesso aos dados, é você trabalhar os dados. É o que o Muricy falou. Sair do eu acho e trabalhar a planilha ali, conseguir entender o que está dentro do seu banco de dados. Hoje, os hospitais não têm problemas para gerar dados. Só que 80% dessas informações são invisíveis ao sistema, são dados desestruturados. Os dados estão em laudos, nos prontuários, os dados estão em diversos sistemas, e esses dados hoje, dessa forma desestruturada, dessa forma não reconhecida pelos sistemas, elas são inúteis, elas não geram nenhum valor para o hospital. E isso é o que a gente se propõe a fazer, né? Reconhecer o que nós chamamos de dark data. Tudo que o hospital gera e não é compreendido, não conecta esses dados, não tem inteligência sobre eles. E o que o Voiston faz? O Voiston consegue compreender, eu começo conectando sistemas, então a gente conecta o sistema de prontuário, o sistema de PACS, o sistema de laudo, a gente conecta todos os sistemas e o Voiston faz uma análise, num primeiro momento, histórica, então eu vou ter acesso ao banco de dados e conseguir fazer todas essas análises da vida inteira do paciente e estruturando essas informações. Então, hoje a gente já trabalhou aí um pouco mais de... Estamos batendo 4 milhões de pacientes, o que deu mais ou menos aí quase 23 milhões de prontuários. Então, não importa como o médico escreve, nós conseguimos compreender. Aqui vocês vão ver muitos dados focados em oftalmologia. O nosso primeiro Copilot é em oftalmologia, mas o Voiston não trabalha só com oftalmologia. O Voiston é uma empresa da saúde. Então, não importa se está num prontuário, não importa se está num PDF, não importa se uma foto direto do sistema. E eu trouxe aqui também, eu acho que alguém tinha perguntado sobre manuscrito, eu estava dando uma olhada no chat, e eu trouxe também aqui um manuscrito. Esse exemplo aqui é um exemplo de manuscrito que a gente trabalha com operadoras e seguradoras de saúde. Então, hoje, das 4 maiores, a gente atende 2, a primeira e a terceira. Aqui é uma solicitação de cirurgia bariátrica. Um analista dentro de uma operadora demora em torno de 27 minutos para fazer uma análise de cirurgia bariátrica. Com o Voiston, ele consegue fazer em menos de 3 minutos. Então, hoje nós temos mais de 48 modelos próprios de IA e a gente é um orquestrador. A gente consegue usar diversas técnicas para diminuir a possibilidade de erro, né? A inteligência artificial, ela alucina. Então, a gente tem diversas técnicas para não alucinar ou para diminuir a possibilidade de alucinar. Eu trouxe aqui alguns produtos que a gente vai falar aqui no decorrer, né? Eu não trouxe produto de operadoras de saúde, mas eu trouxe a parte do Copilot para os médicos, a linha de cuidado que a gente constrói com a indústria e relatórios, que é onde o Muricy me cobra bastante da gente poder entregar rápido aí para eles. Então, o que é o nosso Copilot? Nós nos conectamos ao prontuário, nós nos conectamos a sistemas de exames, de imagens e fazemos toda a leitura do paciente. Então, quando um médico conecta no prontuário, ele consegue ter um acesso rápido ao Voiston e ele consegue ver a ficha daquele paciente, o panorama daquele paciente. E esse panorama ele é formado por diversos widgets, que são essas caixinhas aqui. Porque com os dados estruturados, com os sistemas entendendo os dados, a gente consegue fazer diversos dashboards, diversos aplicativos diferentes. Qual que é o intuito do Copilot? Você tem uma visão unificada. Então, recentemente, eu estou fazendo até um vídeo dessa senhora, uma senhora de 83 anos, ela estava fazendo um acompanhamento no hospital grande aqui de São Paulo, onde ela é uma paciente com glaucoma, e o hospital fazia os exames dela em equipamentos diferentes. E eu conheço o médico, é amigo meu, é um cara super fera, mas ele não tinha a visão centralizada, ele não estava conseguindo dar o melhor atendimento ali para o paciente, porque tinha uma visão pulverizada de dados. A gente também foca muito no desperdício de tempo, então a gente tem muitas ferramentas automatizadas para melhorar o dia a dia aí dos profissionais da saúde. Você traz uma questão de padronização de cuidado, então quando a gente padroniza, reduz erro, e para o médico, obviamente, acaba trazendo uma decisão mais segura. E há 3 anos, mais ou menos, que eu estou no mercado aqui, a Voiston existe desde 2020, mas a gente ficou em 2 anos de construção,
e a gente foi para o mercado no final de 2022. Então, no começo de 2023, os médicos não queriam falar comigo, os médicos achavam que a gente ia substituir alguém. Hoje não, hoje pelo menos eles já entendem que eu sou uma ferramenta de apoio, a gente não vai substituir ninguém, não, a gente falou muito já disso daqui, né, IA não vem para substituir, sim para empoderar, e esse é o nosso discurso. Aqui eu trago alguns widgets que a gente consegue fazer, né, com dashboards de acompanhamento. Então, esse dashboard aqui, você tem, no primeiro momento aqui, informações de diversas fontes, de prontuários, de exames, de evolução clínica, e aqui embaixo a prescrição na mesma linha do tempo, que facilita muito tangibilizar tratamento para o paciente, mostrar o tratamento para os pacientes. E aí eu chego para poder falar da nossa linha de cuidado, projeto que o Muricy falou. Eu sempre acreditei muito que o meu cliente usuário é o hospital, é o médico, mas meu cliente patrocinador, minha fonte pagadora é a indústria. Então, desde 2023, eu trabalhei bastante conectando o Voiston com a indústria, para a indústria patrocinar o Voiston no hospital. Então, quando o Muricy fala ali de uma oportunidade que a gente está fazendo de colocar o Voiston para praticamente toda a equipe do hospital, que o Muricy faz a gestão do HOSP, utilizar com o patrocínio da Johnson. E por que a gente conseguiu fazer isso junto com a Johnson? Porque a Voiston hoje cumpre algumas regras do compliance global da Johnson, né? Então, pacientes e médicos em primeiro lugar, parte ética, parte de acesso, a parte de inovação. Então, hoje nós somos uma plataforma homologada pela Johnson, né, global. A Priscila falou, a gente está levando o projeto para fora do Brasil também. Vou passar um videozinho rapidinho que explica o que a gente faz. A gente falou um pouquinho de jornada aqui já, né? Eu acho que o Cris trouxe a questão de jornada. Então, nós olhamos, no primeiro momento, a jornada do cirurgião. Então, olhando aqui a parte na oftalmologia de catarata, então a gente, junto com a Johnson, desenhou essa jornada do cirurgião, a gente chama de linha de cuidado, onde nós padronizamos o serviço de catarata no hospital. Então, começa desde a etapa de entender o detalhe do paciente, o protocolo do hospital, alertas automatizados do histórico do paciente para ajudar o médico a tomar a melhor decisão da lente. Pessoal, eu não faço indicação de remédio, eu não faço indicação de lente, sou uma ferramenta de apoio para o médico. E por isso que nós passamos no Compliance Global da Johnson. Entrando um pouquinho mais em relatório, né? Então, eu acho que eu vou deixar até já uma provocação aqui, Muricy. A gente podia conectar depois com a Cris e com a Josi para a gente pegar os nossos dados estruturados e fazer dashboards mais legais lá no Inou. Eu acho que dá para fazer uma brincadeira legal dentro do HOSP. Não é, Cris? Dá para fazer uma parceria legal aí dentro do HOSP. Dá, e temos já vários assim, é isso mesmo. Legal. O que a gente traz aqui de relatórios iniciais? Diversos tipos de relatório. Então, eu consigo trazer desde quantos procedimentos estão acontecendo, quais são as prescrições, pessoal, tudo olhando os dados dos prontuários. Então, eu não estou olhando aqui faturamento, não estou olhando nada disso ainda, estou olhando dados de prontuário. E aí os médicos começam a me pedir alguns relatórios que vão ajudar lá no faturamento. Então, por exemplo, um médico acabou de me pedir um relatório que eu quero saber o seguinte, médico que fez diagnóstico lá, que detectou alguma coisa e não colocou CID, porque lá na frente vai me atrapalhar em glosa. Me gera esse relatório do médico que não está anotando de forma correta no prontuário para melhorar meu faturamento lá na frente. Então, como eu disse para vocês, eu não sou da área da saúde, mas a gente consegue entregar muito rápido. Eu preciso que os médicos me entreguem a demanda. Então, quando o Muricy fala que a gente está em teste, que a gente está ainda em evolução, a gente já está numa camada grande, atendendo grandes hospitais,
Então, estava em Teresina, no último, você brincou de 40 graus em Teresina, eu estava sofrendo isso na sexta-feira passada, num evento que teve sábado em Teresina, atendendo um grande grupo lá. Aqui em São Paulo, a gente tem o maior hospital de São Paulo. Mesmo estando numa fase de teste, a gente está atendendo grandes volumes. Um relatório que a gente tem que é bem legal, que é o Voice on Leads. Então, eu consigo, através dos critérios clínicos, encontrar os pacientes esquecidos na base de um hospital que não tem a evidência daquele procedimento. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um procedimento de cirurgia refrativa, onde o Muricy me pediu, eu quero o equivalente esférico entre 2 e 8 dioptrias, eu quero a paquimetria entre 580 e 580, e eu quero a idade acima de 20 a 32 anos. O Voiceton vai lá, ler esses achados clínicos, achados médicos, e vai montar para o Muricy um book com os pacientes mais indicados, com aquele procedimento que ele definiu, com aqueles critérios que ele definiu. E olha que interessante, a gente já treinou o Voiceton com todas as DUTs da ANS, e eu treino também, obviamente, com as DUTs das operadoras que a gente trabalha. E aqui, dentro do que o Muricy me pediu, uma das coisas da DUT da cirurgia refrativa é ter uma estabilidade pelo menos de 1 ano. E esse paciente aqui está há mais de 2 anos. E o Muricy não pediu isso no momento do relatório, mas a gente sabe que para ele evoluir com isso, a gente tem que trazer aqui. A gente entrega, então, todo um estudo da base populacional ali que a gente está fazendo para o hospital, para realmente trabalhar uma forma de monetizar em cima disso. Hoje, a gente tem, eu falo que é o maior do mundo, a Priscila fala também que a Johnson pesquisou e não encontrou, mas a gente tem um dos maiores projetos de democratização de IA médica no Brasil. Faz 10 dias que a gente anunciou uma parceria com a Braskers. Então, a Braskers é a maior sociedade de catarata e cirurgia refrativa da América Latina, se não me engano é a 3ª maior do mundo, e a Johnson está patrocinando módulos do Voiceton, né? Então, pílulas de utilização do Voiceton para os associados da Braskers. No primeiro momento funciona só para os médicos associados, mas em breve vai estar disponível para todo mundo. Por que é o maior? Que a gente tem aqui em torno de 4.000, 5.000 médicos usando hoje o sistema dentro do site da Braskers. Fechando já um pouquinho aqui, eu falo um pouquinho rápido, fechando já aqui um pouquinho, eu queria abrir para perguntas, a gente podia conversar mais. Hoje, a Voiceton se encontra entre grandes gigantes, né? Então, que nem eu disse, dentro das operadoras de saúde, eu atendo a primeira no Brasil e a 3ª, são volumes gigantescos, a gente está falando de, somando as duas, um pouco mais de 6 milhões de procedimentos mês. A Johnson, maior empresa de saúde global, né? Então, conseguir passar no compliance deles foi um desafio, mas hoje é algo que me dá bastante credibilidade. E no começo desse ano, a gente foi selecionado pelo Google, a Google reconheceu a Voiceton como uma empresa que está despontando no cenário da IA na saúde, né? Então, a gente foi convidado a participar desse programa de AI First Class. A gente está no level mais alto ali, e com orgulho a gente, para quem é nerd aqui, para quem sabe um pouquinho de consumo de dados, nenhuma startup tinha conseguido consumir todos os créditos do Google, e a gente conseguiu em 4 meses. Então, a gente conseguiu acabar os créditos do Google em 4 meses, eles ficaram surpreendidos com isso e acabou nos convidando para co-criar uma ferramenta. Então, a gente está desenvolvendo com o Google uma ferramenta que deve ser lançada em fevereiro, de relatórios hospitalares. Então, a ideia é o Muricy abrir a tela do Voiceton e conseguir colocar lá quantos pacientes estão aguardando cirurgia de catarata agora. E esse projeto que a gente está fazendo junto com o Google ali, trazer esses relatórios pensando em linguagem natural. Então, Voiceton é uma empresa de nerds, são hoje 30 pessoas, eu desenvolvo também, todo mundo desenvolve, o nosso CEO desenvolve, eu não sou um comercial raiz ali, mas hoje eu estou tocando essa frente, liderando essa frente, principalmente conectando a indústria e grandes hospitais. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Eu quero aproveitar e lhe pedir, e depois eu quero que vocês comentem, vocês, junto com o próprio Inou, para nós fecharmos essa proposta que você fez de gerar um BI dentro dos dados da Voiceton, eu já conheço muito bem. Mas eu gostaria que você explicasse melhor o projeto de captação de pacientes que tiveram indicação cirúrgica e não foram efetivamente concretizados, porque isso trata de gente
pessoas que tiveram indicação cirúrgica e que não foram contemplados por ela por algum motivo, e como você está programando para usar a inteligência artificial nesse banco imenso de pessoas que tiveram indicação cirúrgica e não o fizeram. Perfeito, Murci. Então, vou trazer aqui esse exemplo aqui, né, dentro de um hospital. O Voston, ele leu aqui todo a quantidade de pacientes ali de um determinado hospital, conseguimos fazer toda a análise histórica desse hospital. Então, como o Muricy bem falou, o Voston consegue entender a jornada clínica daquele paciente. Então, por exemplo, um paciente aqui de cirurgia catarata. Então, o paciente tem um grau X, ele poderia ser um paciente de uma lente premium, de uma lente tórica, por exemplo, e não tem a indicação do tratamento feito, né? Não tem a indicação da aplicação daquele tratamento no prontuário. É ruim para o hospital, obviamente, porque o hospital deixa de faturar, é ruim para o médico e principalmente é ruim para o paciente, que ele não tem o melhor desfecho clínico. Eu não consigo saber se o paciente foi fazer esse procedimento num outro lugar, mas a gente só vai saber se a gente perguntar para ele. Então, o que o Voston faz hoje? Independente dessas, olhando aqui para a oftalmologia, independente desses procedimentos, cirurgia de catarata, YAG laser, cirurgia refrativa ou injeção intravítrea, se a gente for pegar Pareto, como eu ouço muito o Muricy falando, catarata e DMRI, né, injeções, são 80% da receita do hospital. Cirurgia de injeção, a aplicação de injeção é uma aplicação coberta tem o ADUT, né, que é obrigatório, coberto pelo as operadoras cobrirem. A taxa de abandono é gigantesca, o paciente não volta, mesmo tendo as aplicações liberadas, por N motivos. Só que o fluxo de aplicações é tão alto que esses pacientes ficam esquecidos na base, eles ficam realmente esquecidos. Então, o Voston consegue entender que esse paciente tem 1, 2, 3, 4 aplicações liberadas, só fez 1, 2 aplicações, e a gente consegue ou avisar a gestão, ou até mesmo se conectar com um projeto que a gente está fazendo com o hóspede, se conectar com o RP do hóspede para poder, de forma proativa, através do WhatsApp, usando uma IA generativa, usando dados clínicos daquele paciente. Poxa, Cristiano, você está aqui fazendo a aplicação de uma injeção e você não veio nos últimos 2 semanas, você está em atraso, estou vendo aqui, você está em atraso. E olha que interessante, eu consigo saber se aquele paciente precisa fazer o OCT para poder manter certinho dentro do tratamento. Eu consigo já avisar a gestão se ele precisa fazer esse OCT. Então, o que o Muricy está pedindo para reforçar é isso. O Voston tem a capacidade de, através de critérios clínicos, encontrar os pacientes na base do hospital. E a gente encontra muito paciente esquecido. Muito paciente esquecido. E é ruim, de novo, para todo mundo. Isso quer dizer que a gente converte 100%? Aí é uma outra frente. Como a gente vai converter, como a gente vai conversar, como a gente vai trabalhar com o marketing do hospital para buscar esse tipo de conversão. Mas o paciente está lá e ele precisa desse tipo de atendimento. Não sei se eu consegui explicar, Muricy, você acha que ficou um pouquinho mais claro? A Josiane aí faz, inclusive, um comentário que é muito interessante. Isso é muito importante em qualquer atendimento sequencial, inclusive nas quimioterapias, sim, Josiane. A ideia é sempre caminhar na direção dos tratamentos sequenciais, onde não é numa única aplicação que o paciente será tratado. A sequência desse tratamento é fundamental. E eu quero aproveitar e lhe provocar em mais um ponto, El. Uma das dificuldades do médico, quando ele quer olhar o histórico todo do paciente, é que ele precisa abrir 3, 4, 5, 6, 7 telas que os sistemas normais fazem. Eu queria que você mostrasse como é que o Voston faz para, em uma única tela, mostrar
todo o histórico do paciente dos últimos 6, 7 atendimentos, sem precisar que o médico abra telas anteriores. Perfeito. E eu vou complementar o que a Josiane estava comentando aqui. O Copilot nasce na oftalmologia, a gente coloca, né, agora essa versão final, testada, e sempre viva, tá, Josiane? Sempre trazendo novidades, sempre fazendo algumas coisas. Então, por exemplo, a gente tem um módulo de transcrição de áudio, tem um médico que vai falar amanhã, a gente tem assistente de laudo, a gente tem várias linhas de cuidado, só que novas especialidades, a gente está entrando com o onco, principalmente na parte de hemato, então a gente está com uma outra indústria. Minha abordagem, Josi, está sendo sempre procurar a indústria. Então, a gente está ali trazendo a parte de hemato junto com uma indústria. Estou também fazendo na parte de TEA e TDAH com uma outra indústria. E tem a parte cardíaca também, que eu não abri ainda a indústria para falar. Mas eu sempre estou indo atrás da indústria e conectando, e a gente lança no primeiro quarto do ano que vem mais essas três, que é cardio, onco e a parte do espectro autista. E aí o que o Muricy perguntou, né? Você tem ali várias fontes, né? Então você tem o sistema de prontuário, você tem o sistema de exame, e esses dados ficam pulverizados. Às vezes o hospital tem ali uma share de rede. Então, uma coisa que a Josiane falou, se eu não me engano, da pergunta da Priscila, né? Qual uma primeira coisa que vocês fazem? A Josiane falou de sanitização de base, né? Conseguir evitar cadastros duplicados. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer para poder trazer isso para essa visualização unificada de dados. Então, quando eu me conecto à base de um hospital, eu tenho que fazer toda essa sanitização de base. Então, por exemplo, aqui do OSP, a gente tem pacientes que a gente conectou dados desde 2007. Então, é um volume gigantesco de dados, e ali a gente vai trabalhando ali para poder entender se tem duplicidade, se aquele exame conecta com aquele paciente, que às vezes tem alguma alteração de nome, um nome está anotado, abreviado no equipamento, no prontuário não está. Então, o Voston faz toda essa sanitização. E aí, a partir dessa sanitização de dados, eu consigo conectar o que está no PACS, né, os exames ali espalhados, não importa se é um sistema, um share de rede mesmo, ou no próprio prontuário. Quando está no prontuário, obviamente está um pouquinho mais fácil. No prontuário, a gente usa diversas técnicas de integração. Então, eu não sou um catequista de integração, eu preciso fazer a integração, não importa se é um web scraping, se é uma API, se é conexão via banco de dados. E aí a gente consegue centralizar as informações do paciente no único lugar. O que o Muricy me perguntou? O médico hoje ele conecta e ele abre diversas abas para poder ter um histórico daquele paciente. No Voston ele vai ter, numa única página, o histórico do paciente, que é o que a gente chama de panorama. Obviamente, esse panorama nunca vai ser igual ao outro, porque ele é composto, ele é formatado com base no histórico clínico do paciente, e esses aplicativos, esses clinical apps, são pensados para melhorar o dia a dia do médico, do profissional de saúde ali do atendimento. Então, palavras-chave aqui. Quando o médico bate o olho aqui, faz a classificação, a stent ali, ele já sabe o que esse paciente está em tratamento. Ele não sai navegando ou dando um monte de scroll para entender o histórico clínico daquele paciente. Quando ele clica num dashboard para ele entender um tratamento recorrente ali, um glaucoma, um DMRI, a gente traz todas as... Deixa eu passar aqui uma telinha. Vocês vão ver que a gente traz todos os procedimentos de forma organizada desse paciente. Então, a visualização desses dados fica muito rápida. Até para a gestão, tá? O pessoal me fala que faz bastante relatório hoje que os planos de saúde pedem para poder ter a liberação de mais aplicação de injeção, por exemplo. Me fala o histórico do tratamento desse paciente. Em vez de você sair procurando no prontuário, o Voston entrega aqui já de forma organizada para você gerar esse relatório. Então, o principal foco aqui é trazer agilidade e velocidade para os médicos. Os médicos perdem 60% do tempo procurando informações, manipulando dados. Então, por exemplo, quando um médico clica aqui no Voston, poxa, da onde o Voston tirou essa atropina? Da onde o Voston tirou que esse paciente está usando uma gota de citânia a cada 12 horas? Você dá um clique e eu vou te levar para a fonte com um highlight da onde a gente tirou aquele dado. Então, o Voston não recebe, eu não tenho input de dados no Voston, mas eu me conecto às fontes e a gente dá um clique de distante da fonte original. Mesma coisa nos dashboards. Então, poxa, um dashboard de glaucoma aqui, a pressão intraocular está aumentando, a acuidade visual está caindo. Da onde o Voston tirou essa medida? Você clicou, eu vou te levar para o exame ali para mostrar sempre a fonte original. Não sei se eu consegui, Muricy, trazer um exemplo aqui.
Muito bom. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Esse papo não vai parar, ele precisa continuar. Eu digo sempre que nós temos evoluído perguntando, provocando, e aí isso leva a cabeças pensantes a criarem sempre novidades. E a nossa intenção tem sido essa, a de provocar, né? Já que eu não programo, não sou o rei da tecnologia, minha provocação é a grande arma para a gente estar sempre melhorando. Tiago, por favor, jogue aí o material para a gente fazer o encerramento. Quero agradecer aí ao El e tal. Então, os nossos patrocinadores, aí a Bitree, a Santa Almas, a Voston, que estava aí conosco, o Inou, parceiro de longa data, e a DigiSystem, também é um parceiro, todos de tecnologia, e a Santa Almas, que é uma representante de produtos de OPME. Então, lembrando que amanhã tem mais, tá? Amanhã, às 10 horas, nós vamos ter uma mesa maravilhosa, a IA e as OPMEs, OEs, porque eu digo que da metade de Minas para baixo é OPME, de Minas para cima é OPME, tá? Nós vamos ter a maior especialista de OPME amanhã conosco, a Débora Soares, ela a conheci no Paraná, mas ela vive em Santa Catarina, e com dois debatedores, Nilceu Baroni e Rogério Soares. E à tarde vamos ter ferramentas desafiadoras com o médico Morita, que vai nos falar de prontuário falado, né? Não é prontuário ditado, é prontuário falado, onde a inteligência artificial se incumbe de transcrever para o prontuário tudo que foi conversado entre o médico e o paciente, e, posteriormente, vamos ter uma fala do José Teles, um dos maiores especialistas em TI do Hospital Rio Grande do Norte, que vai nos falar dos avanços da inteligência artificial no faturamento. Então, aguardo vocês amanhã, às 10 horas, a primeira rodada, e às 15 horas, a segunda rodada, já sentindo o cheirinho do término do Congresso. E vi aí várias perguntas. Muricy, onde vão ficar essas palestras depois? Elas ficam em nosso site de forma permanente na Muricy Consultoria. Elas estão sendo editadas e o mais breve possível estarão disponíveis lá em nosso site de forma permanente. Nós já temos lá os outros 5 congressos já gravados, e com certeza esse, no mais tardar 48 horas depois de cada palestra, estará disponível. Então, muito obrigado a todas e todos, e até amanhã, às 10 horas da manhã, de forma pontual, como tem sido no nosso congresso. Obrigado a todos.